ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sônia e hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os substantivos. E o que são substantivos? São palavras que nomeiam seres, sejam eles reais ou imaginários. Então, nós vamos estudar sobre esta classe gramatical. O livro que nós vamos usar na aula de hoje é a Gramática. Abra na página 53 e vamos começar. O que é um substantivo? Leia a tirinha a seguir. Serafim, estou muito preocupada. A professora Norma disse que vai elaborar a prova dela hoje à noite. Caramba, Isabelle, logo hoje ela estava com humor terrível. Dá para imaginar as substâncias que ela vai usar para elaborar as questões. Para você, a prova da professora Norma será fácil? Como podemos ver, as substâncias que ela utilizará para elaborar as questões, que, segundo Isabelle, serão tóxicas, nos leva a pensar que a prova será perigosa, prejudicial à saúde, ou seja, muito difícil. Observe na tira o emprego da palavra substâncias, pois ela nos levará ao conceito da classe de palavras que estudaremos neste capítulo. Substantivo é a palavra que usamos para designar o que chamamos de objetos substantivos, ou seja, tudo que podemos apreender mentalmente como substâncias, como produtos utilizados pela professora Norma para criar as questões da prova. Antes de continuarmos, leiam o conceito de substantivo no quadro Aprenda Mais. Aprenda mais. Em algumas gramáticas, você verá que os substantivos são palavras que nomeiam os seres em geral. A palavra seres, nessa definição, deve ser entendida no sentido proposto pelos gregos antigos. Segundo eles, essa palavra representava tudo que existe no mundo, real ou imaginário. Assim, não confunda a palavra ser nesse sentido com a noção de ser vivo. Observem que temos nessa página o conceito do que é substantivo. Então, grife esta informação com marcador de texto para, em uma outra oportunidade, nós revisarmos. Seguindo na página 54, temos os exemplos. Substâncias: ecologia, ecossistema, terra, floresta, jacarandá, universo, biosfera, habitat, glicose, parasita, sapataria, aluna, vestígio, computador, livro, fóssil, hortaliça, lago, girassol, caneta, menino, menina. Objetos apreendidos mentalmente como substâncias: Deus, sedentarização, felicidade, orgulho, revolução, bondade, saúde, saída, intuição, liberdade, vontade, amor, compreensão. Classificação dos substantivos. A primeira distinção entre substantivos é bastante básica e considera somente a sua raiz estrutural, o que chamamos de radical. Essa raiz é a parte da palavra que carrega o seu significado mais importante. Observe: jardim e livro. Temos o substantivo simples. Bomba, relógio. Palavra-chave, substantivos compostos. Observe nos exemplos que algumas letras das palavras estão em negrito, ou seja, algumas letras estão destacadas. Por que elas estão destacadas? Porque elas indicam, neste caso, o radical de cada palavra. Então, em jardim,
nós temos o jarde como o radical. Em livro, nós temos o L, o I, o V e o R como radical da palavra. Lembrem que é no radical que nós encontramos o significado mais importante da palavra. Chamamos de substantivos simples aqueles que apresentam somente um radical em sua estrutura, como jardim e livro. E substantivos compostos são aqueles que apresentam mais de um radical em sua estrutura, ou seja, são formados a partir da união de duas ou mais palavras, como bomba, relógio e palavra-chave. Compreenderam o que é radical e substantivo simples e composto? Então, marquem com o marcador de texto ou escrevam estas informações no caderno, para que em outro momento vocês possam revisar. A segunda diferenciação dos substantivos também os divide em dois grandes grupos. O primeiro, aqueles que não se originam de nenhum outro. São chamados primitivos, como porta e quadro. Estes, porém, são capazes de originar outros, como portaria e enquadrar, que são chamados de derivados. As regras gramaticais que regem a derivação serão estudadas de forma detalhada no seu livro do 9º ano. Por fim, a terceira classificação dos substantivos os agrupa em duas categorias, conforme a substância que designam. Dizemos que um substantivo é abstrato quando tem existência dependente, como cuidado, ansiedade e cansaço. A existência desses substantivos depende de alguém ou alguma coisa que dê ou apresente cuidado, ansiedade, cansaço, etc. Já os substantivos concretos denominam seres de existência própria, seja real ou imaginário. De forma simples, dizemos que esses substantivos nomeiam pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e coisas. São seres cuja existência é independente, como chão, barco, mar, areia, quadro, vidro. Importante, essa distinção deve sempre considerar o contexto. Ainda sobre a informação de substantivo concreto e abstrato, vamos ler o quadro do Aprenda Mais. Aprenda mais. A classificação de um substantivo como concreto ou abstrato depende do contexto em que ele é usado. É muito comum, por exemplo, o emprego de substantivos abstratos como concretos para personificar ações ou qualidades, o que caracteriza uma alegoria. É o que acontece nas seguintes frases: a oportunidade está batendo a porta. A justiça é cega. A consciência falou comigo. Observe que nessas frases houve a troca dos substantivos abstratos pelos concretos. E isso ocorre para personificar ações ou qualidade. Então, isso nós só vamos identificar pelo contexto da frase. Os substantivos concretos classificam-se em próprios e comuns. Próprios são os que se aplicam a um substantivo em particular, para indicar que o substantivo designa um fato, um nome em particular. Grafamos os substantivos próprios com a letra inicial maiúscula, como Brasil, Neolítico, Bahia, Hemisfério Norte, Pedro, Polo Sul, Palmeiras, Danone, Gillette. Comuns são os que usamos para nos referir de forma geral a seres de um mesmo grupo, como pedra, livro, telefone, mesa, homem, lápis. Aqui também é importante observar o contexto para distinguir essas duas categorias. Isso porque
É muito comum substantivos próprios, principalmente aqueles que nomeiam marcas, se popularizarem, a tal ponto que passam a nomear de forma geral objetos semelhantes, ou seja, passam a funcionar como substantivos comuns. É o que acontece, por exemplo, como Gillette, Danone, Guaraná, naquelas situações em que equivalem a barbeador, iogurte e refrigerante. Nesse caso, essas palavras devem ser escritas com inicial minúscula. Exemplos: você ainda tem Gillette no seu armário? Barbeador. Meu filho adora lanchar Danone. Iogurte. Seu filho toma Guaraná no lanche? Refrigerante. Por fim, os substantivos coletivos são substantivos comuns que indicam um conjunto de animais, coisas ou pessoas, mesmo estando no singular. Veja alguns exemplos na página 56. Para memorizarmos os substantivos coletivos, nós devemos sempre fazer exercícios e ler textos que contenham estes substantivos coletivos. Mas inicialmente eu vou pedir que vocês grifem apenas aqueles substantivos coletivos que vocês já conhecem nesta tabela. Então, vocês vão grifar apenas os que já conhecem e vão ler os que não conhecem. Em uma outra oportunidade, nós faremos outros exercícios, outros tipos de exercícios com textos ou imagens que contenham estes substantivos coletivos. Nas páginas seguintes, nós temos o conteúdo de gênero, número e grau dos substantivos, que nós vamos deixar para estudar em uma próxima aula. Para fixar melhor o conteúdo, vocês precisam fazer a atividade das páginas 61 a 64. Para finalizarmos, eu deixarei um vídeo explicativo sobre os substantivos. Então, aproveitem o vídeo, façam a atividade e até a próxima aula. O que é um substantivo? De forma resumida, é o nome de todas as coisas. Tudo o que tem um nome é um substantivo. Lápis, Rider, Frozen. Tipos de substantivos: comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato. Substantivo comum, quando você tem vários exemplos: homem, país, jogador. Dica: sempre iniciando com letra minúscula. Substantivo próprio, quando determina algo ou alguém: Whindersson, Brasil, Neymar. Dica: sempre iniciando com a letra maiúscula. Substantivo simples, formado por uma palavra: flor, sol, chuva. Substantivo composto, formado por duas ou mais palavras: beija-flor, girassol, guarda-chuva. Substantivo primitivo, dá origem a outras palavras: jornal, gato, pão. Substantivo derivado, nasce de outras palavras: jornaleiro, gatinho, padeiro. Substantivo concreto, que é possível tocar, mesmo na imaginação: livro, fada, tesouro. Substantivo abstrato, que não é possível tocar: inveja, amor, alegria. Vamos ver se você aprendeu. O nome de todas as coisas é substantivo.
Agora, testando o seu conhecimento, o que você aprendeu nesta aula, encontre um exemplo para cada tipo de substantivo. É sabido que você pode encontrar mais de um exemplo para o mesmo tipo de substantivo, mas vamos tentar conciliar aqui um exemplo para cada tipo de substantivo. Então, um exemplo de comum. Cidade. Exemplo de próprio. Itália. Exemplo de simples. Batata. Exemplo de composto. Aguardente. Exemplo de primitivo. Ferro. Exemplo de derivado. Ferradura. Exemplo de concreto. Tijolo. Exemplo de abstrato. Ódio. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça seu comentário. Desde já, te agradeço pela atenção. Grande abraço e até o próximo vídeo.